Tudo bom, pessoal? Vamos falar de erro em cálculo numérico. Você tem um problema físico, faz a modelagem, né, acha um modelo matemático, quer a resolução. Às vezes essa resolução tem que ser numérica para você encontrar a solução. Então, essa diferença entre esse valor numérico encontrado, que é um valor aproximado, e o valor exato, é chamado de erro. Quais são as fontes, né? A gente tem erros iniciais do problema, né, exteriores ao processo de cálculo, erros do modelo, erros dos dados, erros de arredondamento e de truncatura ou truncamento. Essa figura mostra um pouquinho aqui o problema físico, o modelo matemático e os erros inerentes ao modelo, os erros dos dados, ligados aqui aos parâmetros do modelo, né, a própria coleta de dados, os erros de truncamento e os erros de arredondamento no cálculo. Isso gera uma sucessão de erros, inclusive. Então, tudo isso vai estar dentro do seu sistema numérico e deve ser apresentado nos seus cálculos. Bom, os erros do modelo, né? O modelo raramente ele representa de forma exata um fenômeno real. Então, a gente vê que a maioria dos modelos tem um erro associado a ele. O erro aos dados, né, que as equações, relações contêm dados e parâmetros que frequentemente são medidos experimentalmente. Então aí também há uma fonte de erros. E há dois tipos de erros associados aos métodos, ao cálculo, né, que são os erros ligados, por exemplo, ao arredondamento e ao truncamento. Os erros de arredondamento, né, já que você está usando computador, calculadora ou até a mão, você tem que determinar um valor finito de uma solução que muitas vezes tem valor infinito. Então esse é o erro de arredondamento que a gente considera de forma absoluta, é o erro absoluto, né, quando você faz essa diferença e coloca em módulo, e o erro relativo de arredondamento, você faz a diferença entre o valor exato e o valor aproximado e divide pelo valor exato. Isso é o erro relativo de arredondamento, essa equação de baixo. Bom, então lembrando que o erro de arredondamento é a distância entre um número real e uma aproximação obtida por arredondamento. Bom, eu trouxe mais exemplos, né? Então aqui o valor π 3.14159265, né? Vamos considerar o arredondamento para só dois algarismos significativos. Olha aqui os erros absolutos, né? Quanto eu vou aumentando os algarismos significativos, né, esse erro vai diminuindo. Então ele vai sendo cada vez menor, já que eu estou trabalhando com um arredondamento com mais algarismos significativos. Bem, mas há erros também na operação. Olha aqui, ó. Você fez 3.1416 por 9. Então, observe, usamos aqui, né, o máximo 5 dígitos. Então, a gente achou já um erro ligado, achamos uma dízima, mas já trabalhamos com aproximação. Então, acaba que a nossa divisão, arredondando para 5, é 0,34907. Então, já estou perdendo já nessa aproximação para 5 dígitos também, né? Uma operação aritmética gera também um valor infinito. Eu tenho que determinar um valor fixo, coloco um erro de arredondamento. Bem, aí os erros de truncamento, né, aqueles problemas que não podem ser resolvidos exatamente realizando apenas um número finito de operações. Então a gente tem várias operações em sequência, né, uma sequência finita de operações. Então a gente tem um erro de truncamento quando a gente, né, para essa operação. Por exemplo, a soma de uma série de Taylor, por exemplo, você tem um determinado momento que você diz, não, essa série eu vou parar aqui nessa determinada soma. E aí então a gente tem um erro de truncamento. Você perde aqueles valores que não foram incorporados. Então, em outras palavras, eu considero assim um erro de truncamento quando você, em vez de fazer o arredondamento, simplesmente tira alguns dígitos, né, do seu valor. Então 3,789, naturalmente, se eu quero arredondar, seria 79
eu quero ocupar 2 casas decimais, mas você coloca lá apenas 7 e 8. Você não arredonda esse 8 para 9, então ali também é um tipo de truncamento. E também quando você usa as funções transcendentais, você utiliza funções racionais, né, funções mais simples, para tentar trabalhar com elas na busca das funções mais transcendentais, com seno, cosseno, o número e enquanto função, né, função neperiana. Então você utiliza estratégias para determinar uma função mais simples. Então, basicamente no cálculo numérico a gente trabalha mais com erro de arredondamento. Ok? Grande abraço!